Jeremias 29. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e os profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém pela mão de Elisá, filho de Sofã, e de Gemarias, filho de Euquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, e todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comeis o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque sua paz vos tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor: certamente que, passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e o farei voltar os vossos cativos. E congregai-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis: o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Porque assim diz o Senhor a respeito do rei, que se assenta no trono de Davi, e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, far-lo-ei como os figos podres que não se podem comer, de maus que são. Persegui-lo-ei com espada, com a fome e com a peste, dar-lo-ei para andarem de um lado para o outro, entre todos os reinos da terra, e para serem uma maldição e um espanto, e um assobio, e um opróbrio entre todas as nações, para onde os tiver lançado. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos do cativeiro que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome,
Eis que eu vos entregarei na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos, e tomarão deles uma maldição todos os que transportados de Judá que estão em Babilônia, dizendo: o Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Porquanto fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros, anunciaram falsamente o meu nome, palavras que não lhes mandei dizer, e eu sei, e sou testemunha disso, diz o Senhor. E a Semaías e Neelamita falará, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: porquanto tu enviastes no teu nome carta a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, e a todo sacerdote, dizendo: o Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Jeoada, o sacerdote, para que sejas encarregados da casa do Senhor sobre todo homem obseso e que profetiza, para lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendestes a Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? Porque por isso não mandou dizer para a Babilônia: o cativeiro muito há de durar, edificai casas e habitai-as, a planta do jardim, e comei seu fruto. E ler as Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: manda a todos os do cativeiro, dizendo: assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita, porquanto Semaías vos profetizou, e não o enviei, e vos fez confiar em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: eis que visitarei Semaías, o Neelamia, porquanto Semaías vos profetizou, o que eu não enviei, e vos fez confundir em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: eis que visitarei Semaías, o Neelamita, e a sua descendência, e não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porquanto falou em rebelião contra o Senhor. Jeremias 30. A palavra que o Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: escreve num livro todas as palavras que te tenho dito, porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar o cativeiro do meu povo, Israel e Judá, diz o Senhor. Torná-lo-ei a trazer a terra que dei a seus pais a possuírem. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Porque assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Porque, pois, vejo a cada homem com a mão sobre os lombos. E como aqui está dando luz? E por que se tem tornado malicentos todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó, e ele, porém, será livrado dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o meu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei a tua atadura, e nunca mais se servirão deles os estranhos, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Não temas, pois tu, servo meu Jacó, diz o Senhor,
nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do teu cativeiro. E Jacó tornará a descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais se espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medidas de todo não te terei por inocente, porque assim diz o Senhor: teu quebrantamento é mortal e a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa para que possa ser ligado. Não tens remédios que possam curar. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, e não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo, e com castigo de cruel, pela grandeza da tua maldade e multidão dos teus pecados. Porque gritas em razão de teu quebrantamento? Tua dor é mortal, pela grandeza da tua maldade e multidão de teus pecados. Eu fiz estas coisas, mas também todos os que te devoram serão devorados. Todos os teus adversários irão, todos eles para o cativeiro, e os que te roubam serão roubados, e todos os que te despojam entregarei ao saque, porque te restaurarei a saúde e te sararei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamam a enjeitada, dizendo: é Sião, porque ninguém já pergunta? Assim diz o Senhor: eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó, e apiedar-me-ei nas suas moradas, e a cidade será reedificada sobre os seus montão, e o palácio permanecerá como habitualmente, e sairá deles louvores e a voz de júbilo, e multiplicá-lo-ei, e não serão diminuídos, glorificá-lo-ei, e não serão acanhados, e seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada perante o meu rosto, e punirei todos os seus opressores, e o seu príncipe será deles, e o seu governador sairá no meio deles, e o fará aproximar, e ele se chegará a mim, porque quem é aquele que se tem empenhado em se chegar a mim, diz o Senhor? E ser-me-ei por povo, e eu vos serei por Deus. E eis que a tormenta do Senhor e a sua indignação saiu uma tormenta varredora. Cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado, e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim do dia, ou melhor, no fim dos dias, entendereis isto.